no mesmo patamar assim do pastor A. Santana, foi o pastor C.H. Spurgeon. E Spurgeon ele dizia o seguinte: olha, meu irmão, quando você for pregar um sermão, se você não falar a respeito de Jesus, volte para casa e vai estudar, porque você não pregou nada que prestava. Sabe, outro pregador dizia o seguinte: quando você começar o seu sermão, por qualquer parte da Bíblia, busque o atalho mais rápido possível para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o importante é Cristo em qualquer sermão que seja ministrado em qualquer igreja ao redor do mundo. É Cristo que tem que ser o centro. E por não se falar de Cristo, então, uma vez uma pessoa foi lá na igreja: não, pastor, mas você só fala de Cristo e de cruz. Eu queria que o senhor pregasse a respeito de casamento, a respeito de finanças, a respeito de família. Eu digo: meu filho, aí você tem que procurar uma falsa igreja, porque nós decidimos nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Então, a grande questão é que o povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Não é porque falta conhecimento na área de biologia, física, ou até mesmo na área teológica. Não, falta conhecimento da pessoa de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade não é uma coisa que a gente sabe, mas é uma pessoa que a gente conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então, se a gente não conhece Cristo, a gente não conhece nada que vale a pena ser conhecido. Isso é tão profundo, pelo menos era tão profundo para os cristãos, que Paulo escreveu dizendo que todo o conhecimento do mundo ele pegou e jogou na lata de lixo, quando ele comparava com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, do conhecimento de Cristo Jesus. Então, quando aqui Oséias está exortando esse povo que lhe falta conhecimento, é esse conhecimento que gera uma transformação viva na nossa vida, um conhecimento verdadeiro. E ele vai dizer aqui: de quem é a culpa? A culpa é do povo também, mas prioritariamente a culpa era dos pastores. Olha o que ele diz aqui: porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Os sacerdotes não quiseram conhecer a verdade porque não dava lucro, porque não dava aplausos, porque não gerava bajuladores. Os sacerdotes rejeitaram esse conhecimento verdadeiro e, por conseguinte, não passavam esse conhecimento para o povo. Sabe? E aqui a gente vai ver: você rejeitou esse conhecimento para que não seja sacerdote. Eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Olha o que Jesus diz de forma tão, que Deus diz de forma tão dura contra esses homens: quanto mais estes se multiplicarem, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. O que Deus está falando aqui é a mesma coisa que Jesus falou anos depois do livro de Oséias ter sido escrito. Jesus diz: olha, vocês atravessam o mar para fazer um prosélito, e depois que vocês conseguem trazer a pessoa para o judaísmo, você faz dele 2 vezes mais filho do inferno do que você mesmo. É isso que qualquer conhecimento teológico que nos afaste da pessoa de Cristo produz: religiosidade mortal. Não uma religiosidade que dá vida, mas uma religiosidade que nos faz continuar mortos. E ele diz: alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei culpado das suas obras. Agora Oséias 6 também, Oséias 6:6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus quer de mim e de você? Que a gente conheça Ele. Sabe, irmãos, Isaías 45, 22 vai dizer: olhai para mim, vós e todos os povos da terra. Quando fala olhar no sentido de conhecer. É como, por exemplo, para você ler o livro que o pastor A. Santana vai escrever, você vai ter que olhar para ele. Então, ele fala olhar no sentido de buscar conhecimento, de buscar relacionamento, através de conhecimento sincero e verdadeiro. E aqui Jesus, depois de passar esse tempo com os seus discípulos, depois de evidenciar, a gente já está aqui, irmãos, caminhando da metade para o final, aqui no Evangelho de Marcos. Cronologicamente, a gente já está caminhando da metade para o final do ministério de Jesus. Os últimos capítulos de Marcos vão falar em relação à última semana de Cristo. Então, cronologicamente, a gente já está aqui mais perto do fim do ministério de Jesus do que do começo.
já que está aqui do meio para o fim. E Jesus, depois de andar, né, metade do tempo que deveria para os seus discípulos, agora vamos fazer uma pergunta. É como, por exemplo, a gente tem, na minha época era diferente, eram 4 unidades, agora parece que são 3, né, na época de escola. E eu acho que agora está tudo diferente também, eu estou ficando velho, né? Aqui a gente tem 2 pastores jovens, que é o pastor Adalto, tem o pastor Arthur e tem o pastor mais velho, que sou eu aqui, né? E estou me sentindo bastante velho, porque quando eu olho para a escola hoje em dia não tem mais negócio de alfabetização, é primeiro ano. Né? Não tem mais negócio de primeira série, não, é segundo ano. Né? Então está tudo diferente. Né? A gente se sente velho. Mas na minha época tinha um negócio, no meio da unidade tinha um teste, e no final da unidade tinha a prova. Né? Agora não, parece que é tudo a mesma coisa, não tem mais negócio de teste, é tudo prova. Tem teste e prova também? É porque na escola de uma pessoa que eu conheço só tem prova. Não tem mais, porque é prova, aí tem prova que vale um determinado peso, tem prova que vale outro peso, eles mudam o tempo todo. Mas na minha época, e eu acho que na época da irmã dela disse que continua assim em alguns lugares, então tem teste e prova. Aqui Jesus está no meio do ministério, ele está fazendo um teste. Agora, eu quero saber quem vocês dizem que eu sou. E a gente vai ver que os discípulos, eles estavam ouvindo o que o povo falava acerca de Jesus. É como nós, né? O que as pessoas falam? Pô, meu irmão, desculpa. O que é que eu não me mexo? Eu devia ficar mais parado, né? Mas não sei o que acontece. Então, aqui a gente vai ver, Jesus está perguntando e eles vão dizer assim, ó. Uns dizem que é João Batista, nessa altura João Batista já tinha morrido. E quem é que dizia que era João Batista? Herodes e os herodianos. Eles achavam, você já vê aqui, já precursores do Espiritismo. Então o Espiritismo não foi Allan Kardec que trouxe, não. Já vê que o diabo já falava disso há muito mais tempo. Então, já aqui dizendo Herodes, já dizia, não, Jesus deve ter reencarnado, aí deve ter voltado. Eu degolei lá na cabeça de João Batista, ele deve ter voltado aí na pessoa de Jesus. Então, as pessoas dizendo que Jesus era João Batista reencarnado. Mas como é que pode? São quase da mesma idade. Mas, meu filho, quem tem boca fala o que quer. Né? Então, aqui tinha um outro grupo de pessoas que dizia que Jesus, ele era Elias. E quem era Elias? Elias aqui é um personagem bastante específico. Ele faz referência lá em Malaquias a um profeta que viria, não Elias mesmo, mas no chamado de Elias, para ser o precursor do Messias. Então, eles estão dizendo que Jesus deveria ser talvez esse precursor, né, do Messias que viria após ele. E eles estavam errados também. Depois vem um outro grupo de pessoas que diz que ele deve ser alguns dos profetas. Ele deve ser alguns dos profetas, porque era inegável que Jesus era uma pessoa diferenciada. O próprio Nicodemo se aproxima de Jesus e diz: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vier da parte de Deus. Os fariseus não podiam muitas vezes contender com Jesus. O povo ficava admirado porque dizia: o Senhor fala como quem tem autoridade. Então as pessoas dizem: não, ele deve ser um profeta que se levantou no nosso meio. E há muito tempo não se levantava profeta em Israel. Antes de João Batista, o último profeta tinha sido o profeta Malaquias, que profetizou 400 anos antes de João Batista. Então houve esse período, é por isso que na Bíblia tem uma página em branco, normalmente na maioria das Bíblias, tem uma página em branco entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, é conhecido como um período intertestamentário. Foi o período em que Deus ficou 400 anos em silêncio em relação ao seu povo. E aqui a gente vai ver que aquele povo, ele estava cego. Eles não conseguiam enxergar aquilo que estava diante dos olhos dele. O Messias havia chegado. Será que a gente consegue enxergar isso? Será que a gente consegue enxergar que o Messias chegou? Que o Messias está no nosso meio? Que ele está no controle de tudo, que ele vem para nos buscar. Irmãos, olha o que Jesus disse para os discípulos que foram discípulos dele antes de nós, porque nós também somos discípulos. Ele disse para os seus discípulos: eu estou aqui, mas eu não estou aqui de forma natural. Todo o poder me foi entregue no céu e na terra, e eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Eu posso não estar com vocês fisicamente, mas sempre estarei com vocês espiritualmente. Se vocês se reunirem em meu nome, eu estou no meio de vocês. Jesus nos deixa de forma indubitável a sua presença sempre protetora ao nosso lado.
de forma a nos deixar seguros nele, e não em nós mesmos ou em qualquer outra pessoa ou força. Mas aqui, aqueles discípulos ainda estavam confusos, e infelizmente a maioria dos cristãos hoje continua nessa mesma confusão. Quem é Jesus? Para algumas pessoas, Jesus é um curandeiro, é aquele que você vai levar para operar algum tipo de cura. Para algumas pessoas, Jesus é um adivinho. Eis que vejo assim, esse casal tem um filho, e é o que está aqui atrás. Vejo assim, homem, você tem um latifúndio e um monte de gorro. Então, para algumas pessoas é isso. Para algumas pessoas, Jesus é o que? Um adivinho. Para outras pessoas, Jesus é o que? É um servo. Então, eles mandam e Jesus tem que fazer. Eu decreto que esse ano eu vou conseguir tal e tal carro. Eu decreto que eu vou conseguir isso e isso em nome de Jesus, e ele tem que fazer. Então, quem é Jesus hoje em dia para a igreja evangélica? Quem é? Para um pastor baiano, eu não sei se posso chamar ele de pastor, mas ele se apresenta como tal. Para essa pessoa, Jesus é o quê? Era um empresário rico e bem sucedido. Quando o pai dele faleceu, José, ele continuou a marcenaria e ele ficou multimilionário e comprou uma casa de praia, onde ele viveu regaladamente até os 30 anos iniciar o seu ministério. Quem é esse herege? Abílio Santana, um pastor daqui de Salvador, que inclusive é dessa denominação aí que está aqui do outro lado da rua. Então ele pregou isso num congresso para milhares de pessoas e todo mundo foi loucura, aleluia, glória a Deus. Se você não quer ser rico, o problema é seu, mas Jesus veio aqui para te dar riqueza, é isso que ele fala. Será que esse é o Jesus? Jesus caixa eletrônico, e você digita uma senha e aí você tira o dinheiro que você quiser dele. Então, quem é Jesus para você? Isso vai fazer toda a diferença na sua salvação, sabe? E se essa questão não for resolvida, naquele grande dia você vai ter um grande problema. Talvez você passe a sua vida toda sem a resolução para essa questão e não encontre muitos problemas, mas naquele grande dia você vai encontrar. Naquele grande dia, quem não conhece a Cristo não vai ser conhecido por Ele. São as pessoas que Ele vai dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço. Você não me conheceu quando tinha vida, agora eu não te conheço. Isaías deixa isso de forma muito clara no capítulo 55. Você deve buscar enquanto se pode achar. Você deve invocar enquanto está perto. Enquanto Ele está dizendo: vinde a mim, é bom que você busque, porque vai chegar um tempo em que Ele vai dizer: não os conheço, apartai-vos de mim. A gente vê isso no Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 estavam convidadas e preparadas para o banquete do noivo, mas somente 5 se prepararam de verdade. As outras 5 estavam lá só por estar, mas não tinham nenhum tipo de relação mais sincera e profunda com o noivo. Então a gente precisa, irmãos, saber a resposta dessa pergunta. E a resposta dessa pergunta, ela só pode ser alcançada de forma espiritual. Você não tem que saber disso de forma intelectual. Você precisa viver isso de forma espiritual. Por isso que o apóstolo Pedro nos ajuda. Versículo 29, então lhes perguntou: mas vós, quem dizer que eu sou? Percebe, irmãos, Jesus não está preocupado com o que o mundo acha dele. Jesus está preocupado, ou melhor, Jesus está ocupado em fazer com que a sua igreja o conheça de verdade. Essa é a ocupação de todo bom professor, e que Jesus não é diferente. Jesus é o mestre dos mestres. O que é que Ele quer nos fazer? Conhecer a Ele. É esse o papel de Cristo como mestre da sua igreja. Ele diz, respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Então Pedro, de forma muito audaciosa, ousada e certeira, diz: tu és o Cristo. Tu és a pessoa que nós esperamos durante milhares de anos. Mas ele não se restringe a isso. Sabe, lá em Mateus, vamos lá em Mateus, que é a passagem que narra também de forma paralela o que está acontecendo aqui. Em Mateus é ainda mais específico em relação a essa narrativa. Mateus capítulo 16. Respondeu Simão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, Deus de fato tem um Filho, que é Deus juntamente com Ele. E era isso que para os fariseus era blasfêmia. Então o que Pedro estava falando ali era algo que nunca lhe foi ensinado. Porque se Pedro
dissesse meramente, tu és o Messias de Israel, até aí era algo que havia sido ensinado humanamente falando. Afinal de contas, todo Israel estava preparado para esperar esse Messias, que inclusive, na sua falta de conhecimento verdadeiro, eles achavam que era um homem comum, um homem como Davi, que traria vitórias, né? Vitórias no sentido humano, conquistar territórios, expulsar os inimigos, fisicamente falando, trazer um período de riqueza e prosperidade para Israel. Era assim que eles tinham na sua mente o Messias. Mas Pedro, ele é muito mais profundo, e a gente vai ver que o que Pedro fala não vem de Pedro, e não vem do conhecimento que Pedro obteve na sinagoga local, vem de uma revelação pessoal de Deus. Exatamente, é um conhecimento que vai além de um mero estudo bíblico, é um conhecimento que vem das entranhas do Espírito Santo em nós. Nessa mistura do nosso DNA humano com o nosso DNA espiritual, sai então essa revelação. E essa revelação é: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então Pedro está dizendo, nós estamos olhando para ti, Senhor, e vemos o teu aspecto humano, mas tu não és somente um homem, tu és Deus também. Sabe? Pedro enxergou o que pessoas demoraram centenas de anos para compreender, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Sabe? É isso que muda a vida de uma pessoa, esse conhecimento, como a irmã Sandra falou, que vem do alto. É por isso que nós pastores aqui só podemos pregar se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Sabe? A igreja não é uma extensão de uma faculdade de teologia, mas a igreja é uma extensão do céu aqui na terra. Nós trazemos o conhecimento celestial para o povo e não enchemos o povo de conhecimento humano, porque de conhecimento humano a gente já tem demais. O que falta hoje em dia é conhecimento celestial, conhecimento que vem do alto, conhecimento que muda a vida de alguém. É por isso que Deus, o que ele fez? Deus escolheu um homem que não fez, né, nenhum tipo de estudo formal e pregou de tal forma que é intitulado de o príncipe dos pregadores. Imagina. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer demonstrar exatamente, só vale o conhecimento se for do alto. Se for do alto. E Ele mostra isso. Não que a gente não deva fazer, existem faculdades de teologia que são maravilhosas, inclusive o pastor Arthur, ele vai estar à frente de uma, vai ser a maior faculdade de teologia do século XXI, ele vai ser o diretor acadêmico, e vai ser a faculdade de teologia gratuita no mundo inteiro. Pessoas de Londres, pessoas da China que estudar teologia na faculdade, que a gente, em nome de Jesus, vai conseguir manter, trazendo conhecimento verdadeiro e vivo para o mundo inteiro. Mas a grande questão é que Deus opera também fora desses limites. Muitas vezes fora do conhecimento formal, Deus opera também, sabe? Não há uma forma como muitas instituições querem fazer. Então, por exemplo, em determinada denominação que até prega o verdadeiro evangelho, então se você quer ser pastor, você tem que ir para o seminário, do seminário você tem que sair para um curso de especialização, e aí se der, eles vão ver uma igreja que possa te alocar, e você vai ter carteira assinada, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Pastoreio não é profissão. Pregar o evangelho não é opção. Paulo vai dizer isso: se eu prego de boa vontade eu tenho recompensa, mas não é assim não. Eu estou pregando aqui porque ai de mim se não pregar, sabe? A gente vai ver, tem um dos profetas que fala que o pessoal do Pentecoste gosta muito de desenrolar o rolo, né? Um dos profetas fala sobre isso, não sei se é Ezequiel, que fala desse rolo que tem que ser colocado para fora. Isso mesmo, esse dia que eu estava estudando ele. Então, Jeremias também fala. É isso, não dá para a gente guardar aqui dentro. O conhecimento que vem para aqui, se a gente não botar para fora, explode, né? E às vezes a gente diz, vamos mais pregar. E quando a gente vê, já está pregando, irmão. Mas que boca miserável é essa? Não dá para fechar. Não dá, irmão. Por isso que esse conhecimento de Deus é algo que vai além da nossa força. É algo que transforma a gente de dentro para fora e transforma as pessoas que estão ao nosso redor também. Toma conta de você mesmo, da doutrina, e você vai salvar tanto a você quanto os que te ouvem.
aqui ele vai falar isso. Pedro era um personagem muito importante, era uma pessoa muito importante no plano de Deus para a igreja naquele primeiro momento. Pedro seria o líder daquele primeiro ciclo de crentes ali, daquele colégio apostólico. E talvez Pedro tenha sido escolhido por quê? Porque era o menos qualificado para isso. E o Senhor ama fazer essas coisas. Quando eu olho lá para a igreja e vejo eu pregando, eu digo, rapaz, o Senhor é brincalhão mesmo, viu? Por quê? Porque tantas pessoas podem fazer determinadas coisas que a gente faz, mas Deus pega o pior. Aquele que... Porque se pastor Arthur prega, todo mundo diz, pastor Arthur tem um cara de, né? É verdade. Tem cara de bispo, tem cara, sabe, de autarquia. Pastor Adalto, quando ele bota esse óculos, essa blusa assim, combinando com o pastor. Mas assim, quando vem, eu pregando, eu me lembro, outro dia eu falei, você não estava aqui não, pastor Adalto. Quando eu e o pastor Adalto, a gente estava voltando para casa, aí a gente estava atravessando a rua, o pastor Adalto estava de terno, e aí a moça disse assim, pastor, e eu olhei com um alto reflexo, né? Aí quando eu olhei, eu disse, pode não, ele disse, não é você não. Porque o pastor Adalto sempre na sua elegância, que ele é peculiar, né? E eu estava aqui com minha roupinha aqui extremamente confortável, que essa é a roupa da corrida, que eu já estou treinando, né? Quando for pregar lá nos lugares. Então, a gente precisa entender essa realidade, que o conhecimento é algo que tem que ser vivido e dividido, e esse é o conhecimento que a gente tem que ter. Irmãos, e por que eu falei isso assim, e os irmãos sabem que estou de brincadeira? Porque Deus não está preocupado com a sua capacitação, Ele vai capacitar você. O que Deus está preocupado é com a sua sinceridade, a sua vontade de conhecer. Olha, irmãos, eu garanto, aqui nós temos pastores, aqui temos pessoas que estão se preparando para isso, estão estudando bastante para isso. E o que nos faz ser pastores ou pessoas que são separados para pregar a Bíblia não é nenhum atributo especial que a gente tem, mas é o simples fato da gente querer conhecer a vontade de Deus. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Querer conhecer a vontade de Deus, querer conhecer a Deus de verdade, não conhecer a Deus para colocar Deus em uma espécie de garrafa para satisfazer a nossa vontade. Quando o irmão José estava hoje me contando a respeito de uma pessoa que às vezes conhece alguns versículos bíblicos e quer usar esse versículo bíblico para obter de mim e você o que ele quer. Então a pessoa, que já apareceram vários lá no CAC, lá na igreja, querendo ajuda financeira de alguma forma, e aí a pessoa diz, mas está escrito que se você não ajudar, não sei o quê, e se não amar na verdade, meu filho, e amar de verdade a te dá dinheiro? Não amar de verdade. Essa semana mesmo eu conversei com minhas filhas. Sexta-feira elas chegaram em casa com uma cara desse tamanho, porque tinha um negócio de a noitada. A escola ia fazer uma espécie de festa de pijama, onde as crianças iam dormir lá. Estavam todas as ajudantes, os professores, uma coisa bem organizada, mas assim eu não sinto paz. Minhas filhas não são para serem criadas como todo mundo cria. E eu orei e disse para elas que elas não iriam. Aí elas chegaram em casa dizendo, né? Meu pai sonho nunca deixa nada. O Senhor ama a gente. Nada, a gente pode, nada. E porque o Senhor disse que ama a gente, mas o Senhor quer ver a gente infeliz, o Senhor quer ver a gente triste. Eu amo vocês e por isso eu não vou fazer o que vocês querem, eu vou fazer aquilo que é bom para vocês. Ah não, mas todo mundo vai. Todo mundo é filho de seu pai? Não, vocês são meus dois filhos, é minha obrigação. Vocês, né? Aí depois eu levei elas para comer uma samba e ficou tudo resolvido. Deus que nos concede esse tipo de estratégia divina. Né? Eu digo, se falar nesse assunto não tem mais samba. Não, tudo bem. Mas para você ver que quem ama, cuida. Quem ama não vai permitir que as pessoas que a gente ama ajam como todo mundo age. Cuida, direciona, se preocupa em trazer um conhecimento verdadeiro àquela pessoa que a gente ama. É isso que Jesus está produzindo aqui, é isso que Jesus está demonstrando. E Jesus então advertiu-os que ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. Jesus é o Cristo
dos seus discípulos. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Nessa semana eu estava até falando sobre isso com uma pessoa. Nós não fomos chamados para dar pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. E Jesus nos diz por que a gente não tem que fazer isso. Porque se a gente dá pérolas aos porcos, o que o porco vai fazer? Ele vai tratar a pérola como se fosse uma coisa qualquer, vai pisar nela. E se a gente der as coisas santas aos cães, eles vão se voltar contra a gente e vão tentar nos morder. Então, nós não devemos apresentar, ou melhor, insistir em uma apresentação para pessoas que já externalizaram que não querem enxergar aquilo que nós queremos mostrar. Então, o Evangelho não é algo que é empurrado goela abaixo, mas é algo que é apresentado àqueles que estão dispostos a ouvir. É algo muito precioso. Então, aqui o Senhor Jesus diz, não é para você dizer isso para eles agora. Não vai adiantar. Não é o fato de querer esconder, é o fato da gente saber a verdade, que ninguém pode vir a Cristo se o Pai que está no céu não trouxer. Então, não adianta a gente tentar fazer a obra de Deus na nossa força. Então, se Jesus não me mandar para aquele lugar pregar a palavra dele, eu não vou. Por quê? Porque o máximo que eu posso conseguir são conversões superficiais. Eu posso fazer na minha força conversões superficiais. Eu posso gastar horas e horas apresentando estratégias pensadas, apresentando verdades como se fosse uma disciplina humana qualquer, como matemática, física. Eu posso fazer isso e eu posso conseguir no máximo conversões superficiais. Mas todo homem que eu convenço, vem outro homem e desconvence. Mas aqueles que são convencidos por Deus, ninguém pode desconvencer. Então, nós só podemos fazer a obra de Deus com a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus está sempre na direção de Deus. Eu não posso fazer a obra de Deus fora da direção dele. Então, antes da gente cavar o primeiro buraco para montar o alicerce, a gente tem que orar muito. Sabe? Aqui a gente tem um engenheiro, entre poucos dias vai ser contratado pelo Odebrecht, do executivo. Então, assim, ele sabe como. E aqui nós temos exímios construtores, né? O pastor Adalto aqui é um construtor de mão cheia. Então, e nós sabemos, por exemplo, olha, aqui eu vou botar 4 pilastras, então eu vou botar um aqui, outro aqui, outro aqui. Não, as pilastras elas têm lugar, aonde tem que ter o peso, tem que ficar distribuído. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse direcionamento vem de Deus. É Deus quem coloca cada coisa no seu devido lugar. E a gente precisa dessa certeza. É por isso que um dos exemplos que eu quero deixar para a igreja, mesmo quando eu partir para o céu, é esse, que a gente não deve fazer nada sem orar. E lá, uma das coisas que o pessoal mais tem raiva de mim, na boca do Rio e do CAC, é da minha resposta. Já ficam com raiva. Quando vão me pedir qualquer coisa, qual é a minha resposta? Vamos orar. Vamos orar. Eu estou querendo uma hora de comida, tem que orar agora? Que, meu filho? Eu vi na hora de digestão, você morre, olha aí. Então, tudo tem que orar, meu filho. Tudo tem que orar. Tudo. Pastor, me ofereceram um emprego e é para ganhar X valor e é massa. Massa. Cuidado para não ser uma massa de destruição. Nada desses pastores, uma vez me apelidaram de destruidor de sonhos. Nada, eu vou dizer as coisas para o pastor na maior alegria, ele fica jogando uma água fria nos meus sonhos. Porque isso, esse é o nosso papel. Enquanto pastores, enquanto líderes de uma congregação local, nosso papel é esse: mostrar, apontar para a direção certa e deixar um bom exemplo que as pessoas possam seguir. Então, é isso, irmãos. Nada pode ser feito sem a direção de Deus. Nada pode ser feito. Então, versículo 31. Então começou a ensinar-lhes. Olha que coisa. Quando eles chegaram agora a certeza, e o próprio Jesus se apresenta como tal: eu sou o Cristo de fato, viu, Pepe? Não fale para ninguém, né? Então eu sou o Cristo, e ele bate o martelo em relação a isso, porque tudo estava meio que subentendido, né?
acho que ele é o Cristo, acho que ele é o Cristo. Agora não, agora ficou claro que ele é o Cristo. E quando ficou claro que ele era o Cristo, então ele pôde passar para a fase 2. Qual é a fase 2? Preparar o pessoal para a cruz. Então começou a lhe ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Porque, como eu disse, havia aquele conhecimento distorcido, fruto de uma falta de conhecimento verdadeiro em relação ao Messias. Eles identificavam o Messias como um triunfalismo, né? O Messias viria trazer vitórias físicas para aquele povo. Ele viria como Davi, sendo um grande general de batalha, e iria destruir os exércitos inimigos e trazer independência ao povo de Israel e paz sobre a terra. Era assim que os judeus esperavam o Messias. Por isso que a mãe dos 2 discípulos de Jesus, né, João e Tiago, se apresenta e diz: olha, mestre, quando começar o reino aí, bota um filho meu do lado, outro do outro. Rapaz, mãe não muda, né? Passa o tempo, mas a mãe está tudo preocupada. Um dia minha mãe me ligou, uns anos atrás: meu filho tem uma igreja que está pagando X valor para pastor. Ele não é igreja não, é sinagoga de Satanás. Que denominação é essa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso, às vezes o nosso coração está apontando para a direção errada, né? Então, por exemplo, será que a irmã Sandra quer ver Arthurzinho na África com Juliana? Sabe? Já pensou, Juliana? Já chega a bichinha ficar triste. Arthurzinho, bichinho, rapaz. Olha, correndo dos tribos, dos índios canibal. Arthurzinho vai ensinar futebol pros bichinhos lá, rapaz. Os bichinhos vão querer fazer futebol com ele. Então, a gente olha para determinadas coisas e a gente não deseja, né? A gente deseja assim: não, veja Arthurzinho assim, pastor de uma igreja com 5 mil membros. 5 mil membros, eu vejo assim uma igreja que tem um heliporto em cima, aí meu filho pregando assim nos congressos, com autoridade. Perceba que a nossa visão sempre é essa, irmão. Aí Jesus vem aqui e diz: eu sou o Cristo, mas eu vou sofrer muito. O pessoal diz: rapaz, se ele que é o Cristo vai sofrer, imagine a gente que é orelha. Eita, pai. Se vai sobrar para ele, o que é que vai sobrar para a gente, rapaz? Se você vê que o cabeça vai sofrer, imagine o resto, meu filho. Quem fica? Só quem tiver a loucura santa. Então, aqui ele diz: tem que sofrer muitas coisas e tem que ser rejeitado pelos anciãos. E os anciãos aqui, quem eram? Os líderes religiosos. Eles eram chamados de anciãos. Anciãos aqui é uma palavrinha traduzida, principalmente nas cartas de Paulo, como presbíteros. Vem dessa mesma palavra, presbítero, ancião. Eram os mais velhos, que eram tidos como mais sábios, né? Por isso que o pastor Arthur aqui, quando ele fala algo com essa barba branca, a gente se cala. Barba de Arão. Então os anciãos, eles eram sempre vistos como... eles eram sempre vistos o quê? Como líderes. Então, os líderes, em vez de aprovarem o ministério de Jesus, iriam rejeitar. Eram líderes que deveriam ver que Jesus era o Cristo. Todas as qualidades, todas as profecias se cumpriram nele. Os anciãos aqui, como os líderes, eram aqueles que deveriam apontar como João apontou. João, pelo menos assim, segundo a maioria, o apóstolo João e André, irmão de Pedro, seriam discípulos de João Batista. E quando João Batista vê Jesus, ele diz para aqueles 2 discípulos: podem seguir a ele, porque é ele que é o Messias. Eu não sou não, ele é o Messias. Sabe? E João não se sente diminuído daqueles 2 discípulos seguirem a Jesus. Muito pelo contrário, ele se alegra e diz: ele é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa ideia de que assim como João, que veio, apontou para Cristo dizendo: é ele que vocês têm que seguir, os anciãos fizeram o contrário. Sabe? A gente vê essa realidade hoje em dia na igreja. Hoje em dia, a maioria das igrejas fala isso sempre com tristeza, mas a gente tem que trazer esse tipo de correção. E na maioria das igrejas, os médicos estão apontando para exemplos que são péssimos. Péssimos exemplos. E eles são vistos muitas vezes como os exemplos. E Cristo nem é tido como exemplo nessas igrejas. Porque quem é que quer ser filho de um carpinteiro? Quem é que quer ser filho de uma dona de casa? Quem é que quer morar numa casa humilde? Quem é que quer ser rejeitado? Não, Cristo
Jesus não é mais tido como exemplo para essas pessoas. O exemplo dessas pessoas são os próprios líderes que têm suas vidas de sucesso desejadas pelas pessoas que eles estão liderando. Então, quem está, eu vou nominar aqui com todo o perdão de vocês, mas assim, quem está na Igreja Universal quer ter a vida de Edir Macedo, quer ter a casa de Edir Macedo, né? O sucesso empresarial de Edir Macedo, e quer esse tipo de sucesso. Eles estão lá porque eles desejam essas coisas. Quem está nessas igrejas da prosperidade é a mesma coisa. Elas desejam não seguir o exemplo de Cristo, mas seguir o exemplo daqueles homens que aparentemente obtiveram algum tipo de sucesso aqui no mundo. Mas é por isso que os anciãos rejeitam a Jesus, porque eles não estavam dispostos a renunciar aquilo que eles deveriam renunciar se eles quisessem seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus não confunda a graça com o fato da gente com algo barato. A graça vai nos custar tudo. Nós somos salvos pela graça, mas aquele que é salvo pela graça foi convencido que ele deve renunciar tudo por amor a Cristo. Então, há um custo para se seguir a Jesus. Todo aquele que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Não pode, nem tente. Se você não está disposto a renunciar, você não vai ser discípulo de Jesus, ou você vai ser um falso discípulo, em algum momento você vai negar ele. Aqui a gente vê isso. Ele seria rejeitado pelos anciãos. Aqueles que deveriam aprovar o seu ministério seriam os primeiros a rejeitar. E pelos principais sacerdotes e pelos escribas. E aqueles que ensinavam a palavra de Deus também o veriam como falso. Por quê? Porque eles amavam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No Evangelho de João, se eu não me engano, Jesus diz, olha, quem quer ter uma vida transformada, vem para a luz. Quem não quer ser transformado, rejeita a luz. Então, a ideia é essa, eles iriam rejeitar, por quê? Porque eles amavam mais as trevas do que a luz, as suas obras eram más, e eles não tinham nenhuma vontade de mudar aquilo. Fosse morto, e aqui ele diz a coisa mais forte aqui, ele tinha que morrer. Mas Jesus, como o Senhor vai morrer? Como o Senhor vai morrer? Pois é, eu preciso morrer, eu preciso ser morto para que vocês sejam salvos. Isso já havia sido profetizado por Isaías, no castigo que nos traz a paz. Ele seria traspassado, ele deveria ser morto. Traspassar significa literalmente atravessar algo, espada, no caso de Jesus foi uma lança. Ele seria transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus vem aqui e fala, é necessário que o Cristo morra de forma substitutiva. Se ele não morresse, nós não poderíamos viver. Então, Cristo morreu para que eu e você pudéssemos viver. É isso que ele está dizendo aqui. Mas que depois de 3 dias, ele ressuscitaria. Isso é o cerne da fé cristã. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, uma igreja que estava se afastando, que o pastor Arthur está nos ensinando, 1 de Coríntios, uma igreja que estava se afastando do propósito de Deus em virtude da crescente carnalidade do meio deles, o apóstolo Paulo relembra em Coríntios 15 e diz, eu vou relembrar vocês o Evangelho. O Evangelho que salva é o que? Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitando ao 3º dia também segundo as Escrituras. Isso é o centro do Evangelho. Porque a morte é tão importante quanto a ressurreição. Porque a ressurreição é a testificação do poder de Deus e a certeza de que se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz em 1 de Coríntios 15, comemos e bebamos porque amanhã todos morremos. Mas Cristo ressuscitou. Ele está sentado à destra do Pai e 500 pessoas viram isso. É o que Paulo vai dizer também em 1 de Coríntios 15. Aqui a gente vai ver ele dizendo isso. Mas olha o que é que acontece. Acontece o que muitos cristãos hoje em dia reagem. Essa reação de Pedro não é uma reação somente de Pedro, mas uma reação de muitos cristãos. Sabe? Digamos que o irmão José, ele vai, semana que vem, vir aqui à frente e vai dizer para os irmãos, eu quero que vocês orem muito por mim, porque essa semana o Senhor veio até mim e me revelou a vontade dele para a minha vida. Eu estou arrumando tudo,
e estou indo para a Síria. Pastor, É uma revelação que você testificou agora. Não, eu estava fazendo isso ontem, quando eu estava. Ontem foi sábado, não foi? A meditação. Quando eu estava fechando a loja, chegou um cliente para pegar. Da Síria. Da Síria, aí. Sério mesmo. Tá vendo? E ele receba assim, abra a mão, vá. Tchau. Meu irmão está indo para a Síria, tá vendo que nada é por acaso. E ele disse que é para a Síria. Aí, meu filho, aí a gente vai. Você tem certeza, meu filho, que Deus que falou? Rapaz. Porque assim, eu sinto que você tem que ficar aqui com a gente. Porque a gente é humano. A gente não quer perder a companhia de um irmão que a gente ama tanto, tão especial. Mas é isso. Mas a gente tem que pensar não qual é a nossa vontade, não o que é melhor para nós, mas qual é a vontade de Deus. E a gente tem que aprender a achar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, aqui a gente vê que muitas vezes a gente tem a mesma atitude de Pedro. Diante de verdades, olha, a mesma atitude de Pedro, irmãos, foi a atitude da igreja lá de Éfeso, não, mas de uma cidade próxima a Éfeso. Vamos lá. Vamos em Atos, rapidamente no livro de Atos. Deixa eu só achar aqui o capítulo. Paulo está em Cesareia. E ele está indo em direção a Jerusalém. E ele seria preso lá em Jerusalém. Olha o que diz. Eu vou ler a partir do versículo 7. Atos 21, a partir do versículo 7. Quando nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Está vendo? Então, assim que eles ouviram aquela profecia de Ágabo, eles agiram como Pedro. E olha que eles eram crentes, e olha que eles eram cheios do Espírito Santo. Ágabo profetizou, mas Ágabo foi um dos que faz: Paulo, na moral, fica aqui com a gente, Paulo. Sabe, Paulo, você é muito importante para a igreja. Você é o apóstolo que Deus mais usa. Foi você mesmo, Paulo, que disse que você fez mais do que os outros 12 juntos. Então, como assim você vai para Jerusalém? Não, Paulo, nada disso. Vamos traçar logo uma estratégia, botar você para o lugar mais longe de Jerusalém no momento. Porque se você for para lá, você vai ser preso. Não é assim que as coisas são feitas. A gente precisa aprender a aceitar o plano de Deus para a nossa vida, qual seja ele. Se for, a gente tiver que passar por algumas coisas, a gente tem que pedir força a Deus para passar por essas coisas. E não simplesmente, não, tá vendo, o papai aqui revelou que eu vou ser preso, então ele me disse isso para poder eu fugir para bem longe. Porque, irmãos, Deus podia fazer isso também. Mas a grande questão, e eu até desmarquei, mas vamos voltar para lá, para Atos 21, é o que Paulo responde. Versículo 13. Então respondeu: o que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Então o apóstolo Paulo é que convence aqueles irmãos: esse é o plano de Deus. E Paulo vai dizer, Paulo sabia que ele deveria ir para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a forma mais tranquila de Paulo chegar a Roma, que era onde Deus queria que Paulo estivesse. Paulo ficou 2 anos em Roma, a gente vai ver isso no final do livro de Atos. 2 anos pregando, ensinando em Roma, que era a cidade mais importante do mundo naquela época. E daquela pregação de Paulo em Roma, tantas igrejas surgiram, tanto fruto surgiu, que não teria surgido se ele não estivesse lá preso dentro de uma casa pregando. Porque a coisa mais difícil do mundo era parar Paulo em algum lugar, só preso. Então a gente percebe que Deus, ele
sabe o que está fazendo. Ele sabe. E é uma audácia muito grande a criatura querer opinar na construção do Criador. Como se a gente tivesse qualquer tipo de sabedoria maior do que a do próprio Deus. Imagina, será que a gente é mais sábio do que Deus? Será que a gente pode dizer, Deus, por que me fizeste assim? Se tivesse me feito de outra forma, eu bem que podia ter a altura do pastor Adalto, seria muito melhor para eu pregar, mais fácil para eu me impor nos lugares, né? Ninguém tentaria me apedrejar, aleluia, né? Mas Deus queria que eu fosse pequenininho, meu filho. Então olha eu aqui, com meu 1,72 m. Então Deus tem um projeto. E Ele fez esse plano muito antes de Adão ser criado. Não é muito antes de eu nascer. Ele traçou toda a nossa vida antes da fundação do mundo. Então, de forma que o plano de Deus é um plano perfeito e inalterável. Sabe? Jó entendeu isso. E ele disse, Senhor, eu bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. E aqui a gente vai ver isso. Jesus ensinando isso para Pedro. Pedro, isso é o plano. Isso é a serpente mordendo o calcanhar do filho do herdeiro da mulher. Mas não se preocupe, Pedro, porque o filho da mulher, o descendente da mulher, vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai morder o calcanhar, pois já havia sido profetizado isso pelo próprio Deus. Mas esse descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, isso é, iria consumar a morte dessa serpente. A própria serpente já sabia disso. No livro do Apocalipse diz que Satanás, quando desceu do céu, desceu com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe restava. Então, nós precisamos crer. Pedro não acreditou que aquilo era possível, ou melhor, que aquilo era necessário. Então, ele expunha claramente. Jesus começou a falar claramente da sua rejeição, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Pedro, que provavelmente, segundo historiadores, ele era mais velho que Jesus, ele começa a chamar Jesus de lado, né? Como tipo, eu não tenho mais experiência que você, né? Eu sei que você é mestre, é filho de Deus, mas aqui na terra eu tenho mais experiência, fique tranquilo. Rapaz, eu morro de medo de crente de igreja que tem experiência, sabe? Eu morro de medo de experiências humanas. Se a pessoa tem experiências com Deus, que é o caso do pastor Arthur, aí a gente vai lá e segue. Mas experiências humanas, meu filho, aí eu corro. É cada conselho diabólico que você recebe de algumas pessoas que se apresentam como irmãos na fé, que você fica assustado. Será que essa pessoa é irmão mesmo ou é primo, rapaz? De terceiro grau. Porque a gente fica assustado. A pessoa às vezes diz, não, rapaz, aqui você dá uma mentirinha. Aqui você pede para alguém assinar no seu lugar. Gente, mas não fui eu? Quem vai assinar outro? Né? Então, as pessoas, elas... Não, fique tranquilo, rapaz. Olha, o que eu mais ouvia quando eu iniciei o ministério, né, aos 6 anos, era isso. Não, pastor, o senhor não tem experiência, não, está começando agora. Então, fique tranquilo aqui, vou lhe dar várias dicas. Quando eu chego a sentir o cheiro de enxofre. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Tem muitas pessoas cheias de estratégias pra gente, né? Não, pastor, vamos fazer aqui um congresso de casais, vamos movimentar aqui a igreja, vamos fazer um sabadaço aqui, só se for um infernaço que a gente vai produzir aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com conselhos que não procedem do alto, mas procedem daqui da terra. O pastor Arthur nos ensinou em 1 Coríntios, dizendo justamente que o homem ensina as coisas do homem. Mas somente quem conhece as coisas do alto é o Espírito que perscruta todas as coisas e conhece as profundezas de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Como é que a gente vai criar os nossos filhos? Com a Bíblia e não com o Super Nani. Não, o Super Nani disse que eu tenho que fazer assim. Faça isso não, pelo amor de Deus. Então, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Porque senão nós vamos agir como Pedro. Vamos começar a reprovar aquilo que é plano de Deus. É plano de Deus determinadas coisas na nossa vida. Se não fosse determinados sofrimentos, nós jamais conseguiríamos a comunhão com Deus que temos hoje.
uma das frases, se não me engano, de Spurgeon, ele diz que se não fosse alguns mergulhos no mar do sofrimento, jamais teríamos encontrado as pérolas que hoje em dia a gente encontrou na nossa comunhão com Deus. Muitas vezes nós somos imersos em um sofrimento que achamos que não vamos suportar, mas é nesse momento que a gente desenvolve uma comunhão com Deus que a gente nem achava que era possível. Sabe? Eu fico maravilhado. Uma vez, uma pessoa bem próxima a mim disse que eu tinha síndrome de Elias. No começo assim eu fiquei meio ofendido, mas depois eu achei aquilo o maior elogio. Depois eu disse, rapaz, Elias acendeu os céus, então deixa eu pegar essa síndrome dele com a minha aqui. Então, por que a síndrome de Elias? Porque Elias estava lá fazendo as coisas e tal, de repente Elias ficou de um calorzinho. Mas pregar vou pra caverna, olha eu. E aí Elias está lá, caverna, e está se queixando de tudo, e aí Deus vai lá atrás de Elias. Olha que coisa! E a gente viu uma comunhão de Elias com Deus naquela caverna que a gente não vê em lugar nenhum da vida de Elias. Elias ouvia Deus, ouvia as ordens que Deus dava, Elias profetizava, ele fazia a vontade de Deus muito bem, como Deus mandava, mas ele não tinha aquela comunhão com Deus que ele obteve na caverna. Aquele cuidado de Deus com ele. Agora ele está fazendo o que aí, rapaz? Vamos comer? Imagine Deus dar um pão para ele. Eita Deus! Olha, eu não sei qual era esse composto que tinha lá, a química desse pão, mas ele comeu um pão e andou 40 dias com a força daquele pão. Eu não sei a quantidade de carboidrato, proteína, que substância que tinha, enzima que tinha lá, mas aquele pão era... Que pão, era o pão. Então, exatamente, e a gente vê isso, o cuidado que Deus tinha. E eu acho precioso, há um tempo atrás eu vi uma pregação muito legal nesse texto, que passa-se um monte de coisa assim, passa terremoto, passa vento, e Deus não estava ali, de repente vem um vento suave, Deus aparece para ele. Quando a gente pensa, né, que a gente vai embora e que Deus vai deixar por isso mesmo, Deus vem, bora rapaz, está fazendo o que aí? Vamos lá! Então, olha que cuidado que o Senhor tem conosco. Sabe, é muito precioso a gente conhecer esse Deus e não abandona. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente, irmãos, que deixa Satanás e expulsa Pedro. Jesus não fez isso não. A gente vai ver aqui. Olha o que acontece. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás. Né? Tem muita gente que dá um chute em Pedro e diz: fica Satanás. Porque Satanás ele gosta dessa confusão. Né? Mas Jesus sabia contra quem estava lutando, e a gente deveria saber também. Perceba que Jesus repreendeu a Pedro em público. Existem repreensões que a gente tem que fazer em público. Quando as pessoas publicamente fazem coisas, e falam coisas erradas, não adianta a gente repreender sozinho. Tem que repreender na frente de todo mundo, para todo mundo que ouviu o errado saber que é errado. E aqui Jesus faz isso. Ele olha para os discípulos que viram a atitude de Pedro e disse: o que Pedro está fazendo aqui está errado. Por que isso? Porque Jesus, pouco tempo antes, tinha elogiado o que Pedro falou e fez. E agora Jesus precisava reprovar, para que as pessoas soubessem o que é certo e o que é errado. Esse é o papel do líder: apontar aquilo que é certo e digno de elogio, e apontar também aquilo que é errado e digno de reprovação. Então é importante a gente fazer ambas as coisas para o bem da comunidade cristã. Então ele repreende a Pedro. Mas como é que ele repreende a Pedro? Ele diz: arreda Satanás. Ele diz: Pedro, você está sendo usado de Satanás, mesmo você nem percebeu. Sabe? A influência de Satanás é algo tão dissimulado que ele se aproxima da gente, que ele coloca determinados pensamentos na nossa mente que a gente nem percebe que foi ele.